No coração do deserto do Sinai, onde a rocha se mistura com o céu e o vento sussurra salmos antigos, viveu um homem cujo nome não foi escrito na areia, mas sim nos corações de todos que ansiavam por Deus com toda a sua alma. São João Clímaco, também conhecido como João do Sinai, não fundou impérios, não lutou em batalhas nem presidiu concílios, mas conquistou a alma do silêncio e do invisível construiu uma escada que leva à eternidade. Sua vida foi uma busca sem desvios. Desde jovem, renunciou ao mundo, não por desprezo, mas pelo desejo de algo mais elevado. Em vez de buscar tronos, ele buscou a caverna. Em vez de multidões, ele buscou a solidão. E nesse retiro ardente, entre os penhascos da montanha sagrada, foi encontrando, passo a passo, os degraus que levam a alma do pó até a luz de Deus. Em uma época de monges e imperadores, de grandes debates teológicos e guerras entre reinos, ele escolheu outro caminho, o do ascenso interior, o combate contra si mesmo, a humildade radical. O que viveu em silêncio ele legou em palavras. Sua obra, A Escada do Paraíso, escrita por obediência e não por vaidade, se tornou um farol para toda a tradição espiritual do Oriente cristão. João não escreveu para ser citado, nem viveu para ser venerado. Viveu para morrer para o mundo e ressuscitar em Deus. E nessa morte voluntária a tudo o que é terreno, se tornou mestre de gerações de almas que, como ele, desejam escalar a montanha santa. Esta é a história de São João Clímaco, um homem que ouviu o chamado no sussurro do vento, que escolheu a rocha em vez do trono, que abraçou o jejum, a penitência e o amor absoluto como degraus de um único desejo: ver a Deus e não voltar a descer. Nos vales férteis da Palestina, em uma época em que o Império Bizantino tecia seu poder entre mármores e cinzas, nasceu um menino que não seria príncipe nem general, mas peregrino do espírito. Seu nome era João, e seu coração, desde os primeiros batimentos, parecia pulsar ao ritmo de outro mundo. Enquanto outras crianças se divertiam com jogos e ambições humanas, João olhava para o céu com o espanto de quem pressente que pertence a algo maior. Desde muito jovem, João mostrou uma inteligência aguçada e uma doçura de alma que desarmava todos ao seu redor. Os mestres admiravam sua memória prodigiosa, sua astúcia na interpretação dos textos clássicos e sagrados e sua capacidade de raciocinar como um homem muito mais velho. Mas o que mais os surpreendia era seu desapego. Nada parecia retê-lo, nem os elogios, nem as perspectivas de uma carreira brilhante, nem as possibilidades que sua família acomodada poderia oferecer. No fundo de sua alma, ardia um fogo que nem ele mesmo conseguia explicar. O barulho do mundo o incomodava como um zumbido distante, e os prazeres terrenos só aumentavam sua sede de algo que ainda não tinha nome. Os livros não eram suficientes, as discussões não o satisfaziam. O que seu coração buscava não poderia ser encontrado nas salas de aula dos sábios, mas no deserto dos puros. Aos 16 anos, idade em que muitos começam a construir seus sonhos, João tomou uma decisão que aos seus contemporâneos parecia loucura. Deixou tudo para trás. Abandonou sua casa, sua herança, seu futuro e partiu para o deserto do Sinai. Não foi impulsionado por uma tragédia, nem atraído por um ideal romântico, mas movido por um impulso interior mais forte que o instinto. Um chamado que não vinha de fora, mas do fundo de seu ser, onde Deus já lhe falava com voz de eternidade. Apresentou-se aos monges do mosteiro de Santa Catarina, aos pés da montanha onde a sarça ardente não se consumia. Os anciãos, endurecidos pela penitência e pela graça, olhavam-no com uma mistura de curiosidade e ceticismo. O que procurava um rapaz tão jovem entre homens que caminhavam a cada dia em direção à morte de si mesmos? João não pedia ensinamento, nem autoridade, nem reconhecimento. Só desejava obedecer, ser moldado,
aprender a morrer para o mundo. Foi recebido com prudência, como um desafio e uma promessa. Atribuíram-lhe um ancião, um starets silencioso e sábio, para guiá-lo pelo caminho estreito. E ali começou seu verdadeiro nascimento. Durante anos, João se dedicou completamente à obediência e ao serviço. Lavava os pés dos peregrinos, varria as pedras do claustro, cozinhava com mãos silenciosas e passava as noites velando com lágrimas o que ainda não compreendia com a mente. Tornou-se um discípulo perfeito, não pela sua brilhante inteligência, mas pela sua docilidade. Aprendeu a dominar sua língua, a purificar seus pensamentos, a transformar cada instante em uma oferta. A regra não era dura, era absoluta. Não lhe exigiam perfeição, mas entrega total. E João se ofereceu como uma lâmpada acesa, consumindo-se lentamente na chama da vigilância, enquanto seus antigos companheiros de infância ascendiam na política ou nas letras. Ele descia, degrau a degrau, na humildade e no silêncio. Mas, longe de murchar, sua alma florescia. A palavra de Deus, meditada dia e noite, se tornou o seu alimento. A presença divina, antes intuída, começava a se revelar como uma brisa doce e terrível. E foi então que ele compreendeu que o mosteiro era apenas o limiar, não o templo. Ele havia aprendido a obediência exterior, mas agora Deus lhe pedia o sacrifício mais radical, o retiro absoluto, a solidão sem consolo humano. Com a permissão de seu abade, João partiu para a solidão total. Uma caverna em Tola, ao pé do Sinai, seria seu abrigo por mais de 20 anos. Sem discípulos, sem livros, sem aplausos. Só Deus, sua alma e o combate que purifica tudo. Ali começaria a verdadeira ascensão. Ali, onde os muros não protegem, onde a noite não acaba, onde a tentação não dorme, o jovem que havia renunciado ao mundo começaria a escalar o céu, degrau a degrau, sem outra companhia que a graça. O sol do Sinai caía como uma espada de fogo sobre a pedra nua. Ali, entre as dobras rochosas do deserto, João havia escolhido viver seu exílio voluntário. Uma pequena caverna, sem porta nem cortina, sem leito nem ornamento, seria sua cela. Não por castigo nem por desprezo ao mundo, mas por fome de Deus. O mundo não o havia rejeitado. Ele o havia deixado. Tinha inteligência para os livros, eloquência para o ensino, carisma para guiar. Mas não quis outra escola que o silêncio, outro mestre que o espírito, outra multidão que a solidão. Durante mais de 20 anos, João viveu como os antigos profetas, sem outra companhia que seus pensamentos, suas lágrimas e seu Senhor. Não era um eremita misantropo nem um asceta orgulhoso. Era um amante. E como todo apaixonado, ele precisava do silêncio para ouvir. Levantava-se na escuridão da madrugada, quando o vento ainda estava em silêncio, e elevava seu coração em oração. Não recitava por obrigação, mas por necessidade. Sua respiração era uma invocação constante, um Senhor Jesus murmurando até que a mente silenciasse e a alma se abrisse. As tentações não cessavam na caverna. Ao contrário, se refinavam. No mosteiro, luta-se contra os impulsos. Na solidão, contra a ilusão de ter vencido. João descobriu que o demônio nem sempre ruge. Às vezes, sussurra, elogia, persuade, e por isso ele vigiava. Jejuava não para impressionar a si mesmo, mas para lembrar-se de que o pão não é tudo. Vigiava não para ser visto, mas para não adormecer no momento mais sagrado. A caverna, com o passar dos anos, se transformou em um templo. Os pássaros se acostumaram com seu canto. Os escorpiões não o feriam. O céu parecia mais próximo ali. E, no entanto, João não acreditava ter alcançado nada. Cada dia era uma nova queda, uma nova ascensão. Cada degrau subido o revelava o quanto ainda estava longe do topo. Sua fama, inevitavelmente,
começou a se espalhar. Pastores, peregrinos, monges errantes vinham de longe apenas para vê-lo, ouvi-lo, tocar na pedra onde ele se sentava. Ele não os rejeitava, mas também não os procurava. Oferecia uma palavra curta, um gesto, uma bênção. E cada alma que partia sentia que havia estado diante de um templo vivo. Um de seus visitantes deixou registrado: João fala como quem já morreu e vê as coisas com os olhos do ressuscitado. E outro escreveu: não há sombra em seu olhar, ele olha com o peso do silêncio. Muitos queriam ficar com ele, formar uma comunidade, aprender com seu exemplo. Mas ele os desaconselhava. Minha escola não é feita para muitos. Vai para o mosteiro, obedeçam, amem o anonimato. Ali vocês se santificarão. À noite, quando ninguém o via, chorava pelo mundo. Não pelas suas guerras, nem pelos seus reis, mas pelas almas que se perdiam por coisas vãs. Em seu coração cabia toda a criação. E, embora a caverna fosse estreita, sua alma era mais ampla que os vales. E assim, dia após dia, ano após ano, o exílio voluntário de João se transformou no coração oculto do Sinai. O lugar onde o céu descia, não com trovões como nos tempos de Moisés, mas com o sussurro do Espírito sobre uma alma em oração. O mosteiro de Santa Catarina, ao pé do Monte Sinai, seguia seu ritmo de séculos. Em seus muros, rezavam-se salmos com a mesma cadência de antigamente. Nos corredores, os passos eram leves, carregados de humildade e vigilância. Mas, após a morte de seu abade, o equilíbrio foi quebrado. Os monges estavam como ovelhas sem pastor, e no silêncio de suas celas, uma mesma súplica se repetia: que João voltasse. Os mais antigos lembravam de sua juventude entre eles. Sabiam que aquele homem que se retirara para o deserto não era apenas um solitário, mas uma alma repleta de luz. E assim, com temor e reverência, foram procurá-lo. O encontraram como sempre, em silêncio, com o rosto iluminado pela oração, os olhos além do tempo. João os escutou, mas não respondeu de imediato. Passou a noite em oração, como sempre fazia antes de decidir. Não se sentia digno de governar os outros, não confiava em sua força, mas a obediência não lhe permitia dizer não. Ao amanhecer, desceu da montanha. Não com orgulho, mas com o coração carregado de tremor. Subia a autoridade ao descer por dentro. Como abade, João não mudou os regulamentos, nem acrescentou novas normas. Mudou os corações. Governava pelo exemplo, ensinava no silêncio, corrigia com ternura firme. Era o primeiro a se levantar e o último a descansar. Seu rosto não impunha, mas sua simples presença inspirava reverência. Os irmãos o viam caminhar pelo claustro como se o ar ao seu redor tivesse se tornado mais leve. Quando falava, suas palavras eram poucas e precisas, como se pesasse cada uma na balança da eternidade. Os noviços o seguiam como se segue um pai, com temor reverente e profundo amor. Os mais velhos o olhavam com gratidão, como quem sabe que nele havia uma continuidade do fogo antigo. João era uma ponte entre gerações, memória viva, espelho do que todo monge desejava ser. Cartas começaram a chegar de todos os cantos do império. Abades, bispos, até prelados de Constantinopla pediam conselhos, discernimento, luz, e ele respondia, não da altura do título, mas da profundidade da alma. Cada palavra que escrevia tinha sabor de oração e forma de degrau. Muitos queriam visitá-lo, outros queriam ficar. Alguns pediam para ser seus discípulos, viver sob sua sombra. Mas João não buscava formar escola, e sim formar santos. Ele repetia, não me sigais a mim, mas ao Cristo que me guia. Eu não tenho luz própria. Se algo brilha em mim, é porque ele assim quis. Durante seu abadiato, o mosteiro floresceu, não em número, mas em fervor.
A oração era mais intensa, a caridade mais palpável, o silêncio mais profundo. Diziam que o Sinai, ao olhá-lo, lembrava os dias de Moisés. Não era um governante, mas um servidor. E como todo bom servidor, sabia que seu cargo era apenas um trecho do caminho. Por isso, quando seu tempo se cumpriu, desceu do trono como subira, com a alma inclinada, os olhos fixos no alto, com a certeza de que a verdadeira autoridade não se possui, mas se entrega. Foi um abade de outro mosteiro, Raitu, quem implorou a João que escrevesse, não para a fama nem para o estudo, mas como alimento para os monges que não podiam se sentar aos seus pés. João, que fugia de todo o reconhecimento, resistiu no começo. Como poderia transformar em palavras o fogo da alma, o sangue da luta, o silêncio que ensina mais do que 1000 discursos? Mas a obediência, que o guiava durante toda a vida, dobrou seu coração. E então ele escreveu. Assim nasceu a escada do paraíso. 30 degraus, como 30 anos de Cristo oculto. 30 passos, não em direção ao sucesso, mas ao despojamento. Cada capítulo era uma experiência vivida, não uma teoria. Neles estava contido o itinerário completo da alma, desde a renúncia ao mundo até a plenitude da caridade. Era a cartografia da ascensão. João não usou palavras adornadas nem floreios teológicos. Seu estilo era como sua vida, claro, direto, ardente. Nomeou as paixões com a precisão de um cirurgião espiritual. A ira, a luxúria, o orgulho, a assídia. Mas não se limitou a advertir. Ofereceu remédios, jejum, oração, humildade, vigilância do coração. Cada degrau não era apenas uma meta, mas uma medicina. O livro rapidamente se tornou uma joia da espiritualidade monástica. Não demorou para chegar a Constantinopla, a Jerusalém, aos desertos da Síria e Egito. Os abades o copiavam com reverência. Os noviços o aprendiam de cor, os anciãos o reliam com lágrimas, e ainda hoje, séculos depois, ele continua sendo lido a cada quaresma nos mosteiros do Oriente Cristão, como se as palavras tivessem sido escritas nesta manhã. Mas mais do que uma obra, a escada foi o retrato de João mesmo. Quem lia suas páginas via refletido o homem que as havia vivido, lutador, humilde, desperto, apaixonado por Deus. Seu ensinamento não tinha como fim o conhecimento, mas a transformação. Ele não buscava formar sábios, mas santos. Cada degrau era uma morte e uma ressurreição. Cada queda descrita, um aviso com ternura. Cada vitória, um chamado à gratidão. Porque João sabia que não se sobe ao céu por força própria, mas agarrado à misericórdia. A estrutura do livro foi inspirada na visão da escada de Jacó, mas mais ainda, na vida mesma dos monges que lutavam dia a dia para alcançar a quietude do coração. Começava pelo exterior, a renúncia ao mundo, a obediência, a humildade, e avançava para o interior, o silêncio, a oração pura, a contemplação. No final, os últimos degraus não falavam mais de luta, mas de paz, a apatia, o amor perfeito, a alegria sem causa. E enquanto outros monges o liam à sombra de suas celas, ele continuava subindo em seu interior por essa mesma escada, degrau por degrau, com os pés feridos, mas os olhos fixos no alto. Após anos de serviço como abade, guiando almas pelo caminho estreito e acendendo corações com sua palavra serena, São João Clímaco sentiu que era hora de calar-se mais uma vez, não por cansaço, nem por esquecimento, mas por fidelidade ao mesmo silêncio que o formou. A alma, quando diz o que precisa, volta a ouvir. Renunciou ao cargo de abade sem cerimônia. Fez isso com a mesma naturalidade com que havia aceitado a autoridade. Como um passo mais na escada. Retornou à sua caverna, ao seio da montanha que o acolhera durante décadas, ao canto onde a terra toca o céu. Lá, sem discípulos a seu redor, sem secretários anotando suas palavras,
retomou o seu diálogo íntimo com Deus. Ninguém sabe quanto tempo viveu após sua renúncia. Os dias no deserto não são contados pelo sol, mas pelas orações. Alguns diziam que ele conversava com anjos, outros que chorava pelos pecados do mundo. Ele não confirmava nem negava, apenas vivia como sempre viveu, despojado, presente, amado. No último trecho de sua vida, ele não deixou exortações nem mandamentos. Seu legado já estava escrito nos corações, e seu testamento era a paz que habitava seu olhar. Suas mãos, trêmulas, ainda se erguiam na noite. Sua voz, quase um sussurro, ainda repetia o nome. Mas a solidão já não era combate, era cume. A alma que antes subia com esforço, agora repousava, como se tivesse alcançado o coração da montanha. Não teve visões, nem êxtases, nem revelações gloriosas. Apenas a suave e profunda certeza de que Deus basta. O dia de sua partida não foi marcado por sinais espetaculares. A terra não tremeu, nem raios desceram. Apenas o silêncio se tornou mais denso. Os irmãos que o visitavam ocasionalmente notaram que sua caverna estava vazia. Seu corpo, ainda morno, descansava em paz. Seus olhos fechados, seu semblante sereno e sua mão apoiada sobre sua obra, como a indicar: já cheguei. Seu enterro foi humilde. Não se ergueu nenhum mausoléu. Não se compuseram cânticos. Foi enterrado na terra que amou, sob as pedras que haviam sido sua companhia. Mas nos corações dos monges, nas páginas de sua escada, no sopro do Sinai ao cair da tarde, algo havia mudado para sempre, porque João não morreu, subiu e deixou para trás o caminho. Ao longo dos séculos, os passos de São João Clímaco não se apagaram na areia do Sinai. Sua escada continua erguida como um farol no meio do deserto, e cada degrau continua a ressoar no coração daqueles que desejam a Deus com fome do céu. Seu nome, inscrito na liturgia e na tradição, não é pronunciado com estrondo, mas com reverência. O Oriente cristão o venera como pai, mestre, guia dos monges e amante do silêncio. O quarto domingo da Quaresma leva seu nome, e todo dia, 30 de março, sua memória resplandece como uma tocha na vigília. Sua obra, A Escada do Paraíso, não envelheceu. Apesar das gerações que se passaram, suas palavras ainda penetram corações, desmontando máscaras, elevando a alma degrau a degrau, queda após queda, até o cume do amor puro. Não foi escrita para impressionar, mas para transformar. E esse poder ainda permanece. Os mosteiros bizantinos ainda a leem em voz alta. Os ícones o representam com túnica de fogo, subindo entre anjos, enquanto as paixões tentam arrastá-lo. Mas ele sobe, e com ele sobem os que o seguem. Ele não deixou discípulos organizados, nem regras monásticas próprias, mas deixou o mais essencial: um caminho, um mapa para quem se atrever a perder tudo para encontrar o todo. Hoje, quando o mundo gira cada vez mais rápido, quando o barulho sufoca e a alma se dispersa, a figura de São João Clímaco nos lembra que existe um lugar mais alto e que se chega a ele pela renúncia, pelo silêncio, pela vigilância, pelo amor. Ele não foi um homem do seu tempo, foi um homem de Deus, e seu tempo, portanto, não terminou. São João Clímaco, abade do Sinai e mestre do ascenso espiritual, rogai por nós.